Amada irmã, amado irmão, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça de multiplicar o nosso desejo de escuta de Sua Palavra Santa. Luz para nosso caminho e lâmpada luzente para nossos pés, capacitando-nos a uma resposta fecunda na construção de um mundo solidário a caminho do reino definitivo. Compreendemos assim quanto é oportuno e indispensável proclamar a Palavra de Deus, firmando-nos no compromisso de colocá-la sempre em primeiro lugar. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amado irmão, amada irmã, Jesus diz a seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos não compreendiam este mistério de amor, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Por que será que tinham medo de perguntar? Certamente porque eram desafiados na oferta que eram chamados a fazer. Por isso Jesus interpela-os e pergunta-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior entre eles. Jesus então sentou-se, chamou os 12 e lhes disse um ensinamento precioso e importante para a vida de nós todos. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Elucidativa é a reflexão dos sermões de São Máximo de Turim, ao focalizar a escuta com atenção da leitura do Evangelho, ao comentar que podeis compreender que reverência é devida aos levitas e sacerdotes de Deus e com que humildade os próprios clérigos devem antecipar-se mutuamente em honras uns aos outros. Realmente, aos discípulos que perguntavam qual deles seria o maior no reino dos céus, o Senhor, depois de ter colocado uma criança diante de todos, disse: quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Daí compreendermos, irmãos e irmãs, que se chega ao reino pela humildade e pela simplicidade se entra nos céus. Portanto, quem deseja alcançar as alturas da divindade, procure os abaixamentos da humildade. Quem quer preceder o irmão no reino, preceda-o primeiro honrando-o, como diz o apóstolo Paulo: rivalizai-vos na mútua estima, que o supere em servi-lo para poder superá-lo em santidade. Se o irmão não te ofendeu, tu lhe deves respeito e amor. Se por acaso te ofendeu, honra-o ainda mais para conquistá-lo. Esta é, na verdade, a ideia central do nosso cristianismo. Retribuirmos com amor a quem nos ama e com a paciência a quem nos ofende. Sejamos agraciados por estes dons em nossa vida, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.